Hoje nós vamos falar da chamada Reforma Protestante. O que foi a Reforma Protestante, as causas, quem liderou e assim por diante. Antes de mais nada, só quero relembrar para vocês que durante a Idade Média, a Igreja Católica tinha todo o controle, né, todo o poder, vamos dizer assim. A instituição mais poderosa da Idade Média era a Igreja Católica e tinha o controle das mentalidades do povo, né, da política, dos governos e assim por diante, né? Nós estávamos vivendo nesse período a transição do chamado mundo feudal, o mundo que girava em torno do castelo, onde o senhor feudal tinha todo o poder também, para o mundo capitalista, né? E estávamos vivendo a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, que a gente já viu também, né? E havia uma mudança de pensamento das pessoas com o Renascimento, influenciado pelo humanismo e assim por diante. Bueno, é nesse cenário, né, da igreja poderosa perdendo o poder, né, porque os reis estavam sendo fortalecidos, os reis estavam mais poderosos, nós vivíamos o chamado absolutismo monárquico, quer dizer, o poder absoluto do rei, nós vivíamos aí as ideias do humanismo, do renascimento, né, o surgimento, digamos assim, não o surgimento, mas a busca da inspiração no mundo clássico da Grécia Antiga, da Roma Antiga, que surge um monge católico chamado Martinho Lutero, que começa, ele era alemão, né? Começa a questionar as ideias da Igreja Católica que ele considerava que eram abusivas. E ele se torna, assim, a figura central da Reforma Católica. O que o Lutero faz? Ele questiona algumas ações da igreja, entre elas a venda de indulgências. O que era isso? Era você pagar pelo perdão dos seus pecados. Ele contesta, por exemplo, o celibato dos padres, ele sendo um monge, né? O celibato que existe até hoje, dos padres não poderem casar. Inclusive, o Lutero vai casar com uma ex-freira, e vai dar início, então, a essa reforma na igreja que aconteceu na Europa no dia 31 de outubro de 1517, quando ele já tinha escrito 95 ideias, né, que questionava a igreja, que são chamadas de teses, né, do luteranismo, e ele cola essas teses na frente de uma igreja, e além de monge, ele era professor universitário, ele cola na porta da igreja as suas 95 teses para que seus alunos lessem. Só que alguns desses alunos, além de lerem, escreveram e imprimiram essas teses e distribuíram para o povo. Então, a data de 31 de outubro de 1517 é o início da chamada Reforma Protestante em função de tudo isso. Não é só o dia das bruxas, né? Bom, então ele publicou, colou na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, né, essas teses que foram espalhadas, né, por toda a Alemanha e depois pela Europa. 3 anos depois, quem governava a igreja era o Papa Leão X. Ele escreve um documento, que é uma bula papal, condenando Lutero e exigindo assim a sua retratação. Claro que ele não teve êxito e tal, e como havia essa ligação ainda entre o poder da igreja e o poder político, o imperador Carlos V convocou uma assembleia, então, e declarou o Lutero como herege, um grande pecado, né? Teria cometido o pecado contra a igreja. O Lutero teve o apoio da nobreza alemã, e aí ele se dedicou a traduzir a Bíblia, que era escrita só em latim, para o alemão e distribuir, né, essas Bíblias em alemão para o povo. Mas o importante é nós entendermos as principais causas dessa reforma. Primeiro, né, o conflito político entre as autoridades da igreja, que tinha sede em Roma, né, e os monarcas, que os dois queriam mais poder. Tanto a igreja, que tinha perdido um pouco de poder, quanto os monarcas. E não era só poder pelo poder, mas era também
além do poder espiritual e ideológico da igreja, que ela estava perdendo, também o poder financeiro, porque havia cobrança de impostos por parte da igreja e os reis queriam esses impostos para eles. A chamada usura, né? A usura era essa questão capitalista da igreja, de acumular capital. A igreja possuía grandes propriedades de terra. E também o desejo, então, dos nobres, dos reis e dos nobres de se apossar das terras da igreja. Inspirado por Lutero, que vai dar origem ao luteranismo, às igrejas luteranas, teve um cara na França chamado João Calvino, que também vai criar as suas teses e vai criar o que nós chamamos de calvinismo, né? Que era, ele ampliou, vamos dizer assim, as ideias luteranas, né? As ideias de Lutero, criou novos princípios, né? E, por exemplo, um desses princípios é que a igreja não precisava do clero, né? Era um dos princípios, não precisava de padre, não precisava de religiosos, enfim. E a base era a Bíblia, né? Não havia a necessidade da existência de clero, e toda a base do calvinismo estava na Bíblia. E o Calvino pregava que a salvação dos fiéis dependia de Deus, não havia ideia da chamada predestinação. É uma das ideias, e também se espalhou por toda a Europa, principalmente na Dinamarca, na Escócia, na França e na Inglaterra. Então nós tínhamos o luteranismo na Alemanha, né? O calvinismo que nasce na França e se espalha, e vai surgir também o anglicanismo na Inglaterra. O que aconteceu? O rei Henrique VIII, né, era casado com a Catarina de Aragão, e com ela ele só teve uma filha, portanto ele não tinha herdeiro, porque somente os filhos homens podiam assumir o trono nesta época. E ele pediu então à Igreja Católica, ao Papa Clemente VII, isso em 1534, né, que ele queria se divorciar da Catarina e casar com uma outra mulher para ter um filho, tentar ter um filho homem. Então foi negado, esse pedido dele foi negado pela Igreja Católica. Até hoje a Igreja Católica não aceita o divórcio, né, até os dias de hoje, e ele então impõe, né, o chamado ato de supremacia, pelo qual ele diz que o poder está nas mãos do rei, que a igreja não tem poder, e cria aí a chamada Igreja Anglicana na Inglaterra. Muitas guerras religiosas aconteceram, né? Muita briga aconteceu, e até que a paz foi assinada em 1555. Mas quais foram as consequências da reforma do luteranismo? O nascimento, então, a primeira grande consequência foi o nascimento de novas igrejas pela Europa, né? Como eu já falei, o anglicanismo, o calvinismo, o luteranismo, né? A Igreja Católica perde poder, né? Perde poder tanto na política quanto nas questões religiosas, né? Começam a surgir aí ideias de princípios sociais, né? Princípios econômicos, os burgueses começam a se fortalecer, a burguesia começa a se fortalecer, e há uma reação, é claro, da Igreja Católica contra o protestantismo, né, que foi esse o nome dado, né, com o surgimento da Inquisição, que era o Tribunal do Santo Ofício, que julgava crimes religiosos, a Inquisição. É um outro capítulo que nós vamos falar da Contra-Reforma e da Inquisição depois, além, é claro, da criação, por exemplo, da Companhia de Jesus, os jesuítas que acabaram vindo para o Brasil, acabaram vindo para o Rio Grande do Sul para catequizar os índios e tentar combater todo esse movimento. E também a tradução da Bíblia para outros idiomas, porque até então ela era só em latim e era proibida ao povo. Só o clero podia ler a Bíblia até então. Em resumo então, para a gente saber, a reforma protestante, a reforma do Lutero, então vai nascer, né, 1517, contestando pontos da igreja, 95 pontos, né, da Igreja Católica, vai dar origem a novas religiões, e se nós temos hoje uma pluralidade de religiões entre nós, devemos isso um pouco
ao Martinho Lutero, né? Então vai surgir o luteranismo do Lutero, o calvinismo do João Calvino, o anglicanismo na Inglaterra, quer dizer, são novas igrejas, né? O Lutero vai se aliar à nobreza alemã, vai ser apoiado pela nobreza alemã, e a Igreja Católica, então, vai fazer a sua contra-reforma, né? A sua contra-reforma, que será tema das nossas próximas aulas, dos nossos próximos encontros. Importante vocês entenderem isso. Reforma luterana nasceu para contestar pontos da Igreja Católica e acabou tomando conta do mundo. Inclusive, nós temos hoje, se a gente olhar a nossa realidade aqui de Boa Vista do INCRA, nós temos duas igrejas com base luterana, que é a IECLB, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, e a IELB, a IELB, que é a Igreja Luterana do Brasil. São duas denominações que seguem o luteranismo aqui na nossa região. Teriam outras, né? A Igreja Congregacional, teriam outras igrejas. Mas, enfim, o que isso fica para nós nos dias de hoje é que se nós temos uma diversidade de igrejas cristãs no nosso país e no mundo, tudo isso surge com Martinho Lutero no ano de 1517, né, quando ele contesta a venda de indulgências, que era o pagamento do perdão dos pecados, e contesta outros pontos da Igreja Católica, inclusive o celibato dos padres, que é o padre não poder casar, enfim, a questão de que só Deus salva, só pela fé que se salva, e outros pontos importantes que nós vamos discutindo ao longo das nossas aulas.